Bom dia a todos os nossos internautas que estão assistindo aqui ao vivo essa transmissão. Também muito bem-vindo àqueles que estão presentes. Hoje a gente vai ter um tema muito especial. Fique aí, se prepara, porque esse tema é um tema impactante, o quarto tema dessa temporada, chamado Prova de Fogo. Quero dar meus agradecimentos também para o pessoal do audiovisual, que está nos apoiando aqui, Leandro, André e Ângelo, que sempre gentilmente nos apoia aqui para esse evento, para que esse evento aconteça, né? Espero que vocês tenham estudado o capítulo 3, era a lição de casa, e esse capítulo 3 escreve uma história surpreendente que é interessante tanto para aquele tempo, foi importantíssimo para aquele tempo, mas também importante para os nossos tempos. Hoje, nós temos uma situação de muitas ideologias, muitas filosofias, muitas distorções da verdade. Hoje a verdade é relativa, né? É o que dizem. E será que hoje faz sentido ser fiel, ter fidelidade? Parece que tudo isso é relativo, né? Será que hoje seguir a Deus sem nenhum interesse, simplesmente pelo que é certo, fazer o que é certo, simplesmente porque é certo, faz sentido hoje em dia? Será que nós estamos tentando reescrever a história? Será que estamos tentando reescrever a palavra de Deus de uma outra forma? Fidelidade é o tema desse quarto episódio dessa temporada. E fique aí, acompanhe. Se você não leu o capítulo 3 de Daniel, abra sua Bíblia agora em Daniel, capítulo 3. Mas antes a gente vai dar uma retrocedida ali no capítulo 2 de Daniel. E vocês lembram, na semana passada, nós falamos aqui sobre o sonho de Nabucodonosor, e que foi um desafio até fácil, né, que ele lançou ali para os magos da época, para os astrólogos, que foi descobrir o sonho que ele teve, né, fala o sonho e a sua interpretação. Quer dizer, era facinho, né? E para complicar ainda a vida dos magos da época, ainda falou, olha, se vocês não fizerem, vou lançar vocês e sua família vão ser mortos, vão lançar... Ele gostava de fornalha, né? Não sei se seria fornalha, seria outra coisa, mas seriam executados. Esse rei gostava tanto da fornalha que lá no capítulo 29, versículo 22 de Jeremias, fala que ele assou 2 reis de Israel ali numa fornalha. Interessante isso, né? Mas ele gostava desse método cruel de execução, assim como outras coisas. Nós vimos também que os jovens que foram cativos, né, e foram trocados os seus nomes, né, numa tentativa de alterar a identidade, porque o nome para o judeu, para o hebreu, tinha um significado muito próximo do caráter, né, da personalidade. Dizia quem a pessoa é. Mas Nabucodonosor e Babilônia fizeram alteração até do nome desses jovens. Imagine isso, né? Será que hoje você percebe que a sociedade tenta modificar a sua identidade, tenta te inserir, tenta te levar para algo, para uma ideologia ou para uma rotina onde, de repente, aquilo que você está fazendo, ou eles impõem para que você faça, não é aquilo que você quer fazer? Você está seguindo algo somente por seguir, porque os outros fazem? Fica conosco aqui, a gente vai identificar qual foi a reação desses jovens. Então, Nabucodonosor teve aquele sonho, e ele viu, e Daniel falou da estátua, que aquela estátua representada ali com vários metais, né? Então, lembrando, a cabeça era de ouro, não era isso? O peito era de prata, o ventre era de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro com barro. E representavam os reinos que iam
vir na subsequência do reino de Babilônia, que era o principal, a cabeça daquele tempo, era Nabucodonosor, a cabeça de ouro. E a profecia dizia, e se cumpriu, nós sabemos pela história, que depois da Babilônia veio a Medo-Pérsia, depois da Medo-Pérsia veio a Grécia, depois da Grécia veio Roma, e depois Roma se dividiu em 10 tribos bárbaras, e essas tribos formaram dos 10, inclusive, né, essas 10 tribos bárbaras representando ali os 10 dedos, né, os 10 dedos representando as 10 tribos bárbaras, que depois se tornou o que é o continente europeu ali, Europa. Então, a profecia é extraordinária, se cumpriu à sua risca em seus mínimos detalhes. Como é o nosso Deus? Deus move o bloco da história da humanidade. E esse rei não acreditou nisso. Engraçado que, poucos anos antes de acontecer esse levantamento dessa nova estátua de ouro que a gente vai estudar, Daniel relatou o sonho do rei, e o sonho do rei, ele viu aquela cabeça de ouro e viu toda a história da humanidade sendo contada, e ele reconheceu, então, durante o desvendar das cortinas, né, o abrir das cortinas da história, ele reconheceu que Deus era soberano acima de todos os deuses. E ele falou, então tem lá em Daniel 2, versículo 46 e 47. Né? Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, então o rei disse, certamente o vosso Deus, Deus de Israel, Deus de Daniel, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens que tiveram seu nome alterado ali pelo rei. Certamente, vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então ele reconheceu a Deus, se prostrou e realmente reconheceu que Deus era o Deus verdadeiro. Mas, 9 anos depois, isso foi no 2º ano do seu reinado, no ano 10º, e isso, por isso são 9 anos aproximadamente, porque a contagem é inclusiva, no 10º ano do seu reinado, ou seja, 9 anos depois, cerca de 8 ou 9 anos depois, ocorreu o quê? De ele mudar de ideia e ver aquela imagem, né, de ouro, ele só se fixava na cabeça de ouro, e ele falou, não, olha aqui o tamanho de Babilônia, olha aqui o que eu construí, seus conselheiros certamente, né, deram motivos também para isso, são mais de 700 santuários que nós temos aqui para adoração de ídolos, de deuses. Não, vou construir, vou reafirmar meu reino agora, né? E aí ele teve a ideia de fazer uma imagem de ouro com uma certa medida. Anote essa medida, 60 côvados por 6 côvados. 6 côvados de largura por 60 côvados de altura. Côvados era uma medida que era utilizada nessa época e representa hoje algo como 45 centímetros a 50 centímetros. Arredondando, nós temos uma imagem de 50 centímetros, por exemplo, em côvados, nós temos uma imagem de 3 metros de largura por 30 de comprimento. Estranho, né? Então, até a imagem que está representada aqui, que a gente está vendo na tela, não é exatamente aquilo que realmente as pessoas estavam vendo. Era mais como um poste, né? Como um marco ali, né? Alto, né? E era muito alto e era todo revestido de ouro. Inclusive, a palavra em aramaico, né? Significa ali também que não é uma estátua, mas também poderia significar que é um tipo de obelisco, né? Mas poderia ter, claro, na ponta desse obelisco, alguma imagem, algo que representasse o rei. E era para representar o rei, né? Era para representar Babilônia, o império, e era para representar também o rei Nabucodonosor como uma espécie de divindade, além de todas as outras, Marduk, Nebo, entre outros que haviam lá
Acu, entre outros que haviam lá naquele reino. Só eram mais de 700, quer dizer, ali eram politeístas. Então, essa imagem foi construída 60 côvados de altura por 6 de largura. Anotem isso. Isso é importante porque 6 era um número que representava o panteão dos deuses de Babilônia. 6 era o número que representava a Babilônia. 6 representava o número de perfeição no conceito de Babilônia. 6 representava um número que representava completude no conceito de Babilônia. 6 representava o todo no conceito de Babilônia. Inclusive, a escrita cuneiforme de Babilônia, eu não tenho aqui, mas isso você pode buscar em documentários. Um côvado, a representação em cuneiforme de um côvado é igual a de 6. Que também é muito semelhante de 60. Então, o primeiro leva a ser mais importante, mas que é maior, porque 6 é maior, então mostra um sistema de aquilo que está completo, aquilo que é o todo, né? Então, a perfeição de Babilônia, por isso que os deuses eram representados ali pelo número 6. Né? Então, ele fez uma estátua de 6 por 60, representando essa totalidade. Né? É como dissesse, eu tenho domínio total sobre todos os deuses, inclusive aquele Deus de Daniel que havia feito aquele milagre 9 anos atrás. Quer dizer, era uma afronta a Deus direta. E também uma imposição de submissão para aquelas pessoas que estavam ali. Então, o que aconteceu? E qual era o objetivo dessa estátua? De adoração. Ele queria consagrar essa estátua para que o povo também reconhecesse ele como uma divindade junto com todo o panteão dos outros deuses que estavam ali na Babilônia. Inclusive, no capítulo 3 de Daniel, nós tem uma citação, pelo menos 12 vezes é citada a palavra adoração. Para você ver como é importante essa questão da adoração para Deus. Então, ali Daniel cita várias vezes adoração, 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 e essa tentativa do rei desviar, adulterar, perverter a adoração ao verdadeiro Deus, colocando ele mesmo e vários outros deuses em representação como o Deus dos deuses. Então nós lemos aqui, em Daniel 3:2, que ele mandou chamar todos os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então isso está em Daniel 3, capítulo 2, ele mandou chamar todos os seus oficiais. Sátrapa era um tipo de governador que gerenciava certas porções de terra, eram as províncias de lá. Né? Aqui cita governadores, era o tipo de governador também que estava abaixo do sátrapa, mas enfim, todos os oficiais ali foram chamados para que houvesse ali uma dedicação, uma consagração da estátua. Tem também um contexto interessante aqui. Alguns estudiosos acham que Nabucodonosor estava comemorando as vitórias que ele teve, inclusive sobre os assírios e os outros povos em volta, mas eu creio muito em outra vertente, inclusive o Dr. Rodrigo Silva, que é um arqueólogo brasileiro, estudioso sobre isso, entre outros, né, acreditam que foi mais porque eles estavam ali, naquele período, estavam num contexto de rebelião, inclusive interna do próprio reino, e existem em outros documentos, né, das crônicas babilônicas, isso está por escrito, que houve rebelião e o próprio rei Nabucodonosor teve que combater, e ele mesmo matou muitos rebeldes nessa mesma época, nesse mesmo período, ou pouco antes disso. Então, a gente pode inferir, de maneira até bastante correta, de que o rei estava fazendo isso
para impor a fidelidade, né? Mostrar que ele era soberano e que ele era o vitorioso dos vitoriosos e o reino dele era o reino dos reinos, para evitar qualquer tipo de rebelião. Então ele queria fazer uma prova de fidelidade, mostrar e impor essa fidelidade através dessa consagração desse obelisco, ou dessa estátua, que era muito alta e bastante imponente, completamente recoberta de ouro. Então, todo o povo foi, né? O povo, eu digo, os nobres, né? Os oficiais foram, se colocaram diante de Nabucodonosor e daquele obelisco, daquela estátua. E aí o arauto, né, que era a pessoa que falava em alta voz ali para todos escutarem, falavam que, ao ouvir a música, e aí repete algumas vezes, né, ao ouvir o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis, veja só, vos prostrareis e adorareis, não era só uma reverência, né? Embora a Bíblia e os garotos que estavam lá, os jovens que estavam lá, sabiam muito bem que isso era quebra do primeiro e do segundo mandamento. Não é? E vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então era um processo, era uma imposição de adoração. Nós vemos hoje, como eu disse no início, essa imposição, de certa forma, essa pressão da sociedade. Às vezes você, jovem, que está na faculdade, na escola, ou no trabalho, entre os seus amigos, no convívio social, essa imposição de fazer coisas ou ter um estilo de vida que não é próprio, não é aquilo que Deus quer para você. E eu sei como é difícil ver que todos estão fazendo a mesma coisa, mas todos estão fazendo. Mas devemos seguir um único princípio, o princípio da palavra de Deus, o princípio da lei de Deus. Não porque a gente vai ganhar alguma coisa por isso. A gente vai ver o que aconteceu com esses jovens, vocês viram? Mas porque vamos fazer o que é certo, porque é certo. Isso é integridade de caráter. Integridade de caráter. Isso é ser fiel acima de qualquer recompensa. Não é bonito isso? Será que esses valores estão sendo transmitidos de geração em geração? Você consegue enxergar esses valores na sociedade de hoje? Nas mensagens que são trocadas nas redes sociais, você consegue enxergar esse tipo de valor? E o que aconteceu? Então, houve um decreto de morte. Se alguém, né? Porque ninguém era tão louco assim, na cabeça de Nabucodonosor, se ninguém adorar essa estátua, ninguém reverenciar e adorar essa estátua, será lançado então, se alguém fizer isso, ou não fizer, será lançado numa fornalha de fogo. Que era um dos métodos preferidos de execução do rei Nabucodonosor. Se fosse você, eu fico perguntando, se fosse eu, será que eu me dobraria os joelhos para qualquer outra filosofia, ideologia, qualquer outro Deus, além do Deus verdadeiro, além da palavra de Deus, a palavra verdadeira de Deus? Será que eu faria isso? Será que você faria isso? Para aquele povo, para aqueles oficiais, na realidade, e até para o povo, colocar mais um Deus na lista de deuses que ele já tinha, no cardápio amplo que ele tinha de deuses, era só colocar mais um. Era só simplesmente se ajoelhar e reverenciar, adorar, e está tudo certo, porque era mais um. Mas para aqueles jovens, não. Para aqueles jovens, eles criam na palavra de Deus, criam na sua lei e criam na veracidade e fidelidade, na fidelidade para esse Deus, que é o Criador dos céus e da terra.
E eles não dobraram os joelhos. Então temos um quadro aqui. Primeiro, um soberano. É um poder político. Temos ali uma imagem falsa, de um Deus falso. Temos também uma adoração forçada, imposta. Temos também o cenário da união desse soberano, que representa o Estado, que representa o governo, representa uma nação, um poder político, unido com a igreja, unido com a religião. Porque a gente estava falando aqui de uma adoração, não é para o Estado, mas para uma pessoa, para um Deus que ele se achava, ou achava que era aquela estátua. E, por fim, o decreto de morte, a pena de morte. Então temos o soberano poderoso, uma imagem falsa, uma adoração forçada, uma união da igreja com o Estado e também o decreto de morte. E aí vem uma pergunta, será que isso que aconteceu há 2.500, mais de 2.500 anos atrás, poderia acontecer novamente comigo e com você? Poderia acontecer na nossa época, que a gente vive, será? O que tem a ver conosco hoje? Nós falamos aqui sobre ser fiel. Falamos aqui sobre ser verdadeiro, fazer o que é certo pelo que realmente é certo. Sabe quando ninguém está vendo você, e aí todo mundo está fazendo errado, alguma coisa errada, alguma coisa não deveria, alguma coisa antiética, não precisa nem ser criminosa, mas e você vai... Será que você faria? A gente deixa de fazer porque é certo ou porque as outras pessoas estão olhando? Ou não olhando? Falamos sobre isso, mas isso poderia acontecer novamente hoje? Veja, é incrível, esse livro de Daniel é um livro incrível, assim como o livro de Apocalipse. O livro de Daniel tem a porção da história, que nós estamos contando aqui, capítulo 1, 2, 3. É uma história, mas também remete a uma profecia. E a profecia está no livro escatológico do Apocalipse, ou seja, o livro de profecias tem muitos simbolismos no livro de Apocalipse. E ele tem que ser estudado em paralelo com Daniel, porque o livro de Daniel tem várias chaves para que você abra certos versículos ou certos capítulos para entender o que Apocalipse quer dizer com aquele simbolismo, com aquelas figuras que se usa de linguagem ali no livro de Apocalipse. Então há um paralelo muito claro de Daniel 3 com Daniel 13. E se você tiver sua Bíblia aí, se você tiver sua Bíblia aqui, abra em Apocalipse 13, versículos 11 a 18. E se você ler essa parte, você vai ver um contexto onde há uma besta. Anteriormente, no capítulo todo fala de duas bestas, uma que emerge do mar, outra que emerge da terra, e você vai ver que uma dessas bestas é um poder que impõe a adoração a uma imagem falsa, se une com o Estado e a religião, impõe uma adoração a uma imagem. E se as pessoas, no contexto de Apocalipse, que entendemos sejam os dias que hão de vir, o tempo do fim, nós estamos agora vivendo o tempo do fim, para o futuro, entendemos que isso vai acontecer de novo, porque está escrito em Apocalipse. E se as pessoas não adorarem essa imagem que será criada, a gente está falando no sentido de Daniel, um sentido físico, uma nação real, né? Uma nação babilônia, uma nação real, para agora um sentido espiritual, para o futuro, para agora. Nós temos um reino agora de confusão, Babilônia, para os babilônicos significa portal de Deus. Em hebraico e para o povo de Deus significa confusão. Não temos uma confusão generalizada hoje em nosso meio?
Aqui o paralelo na Bíblia, então, versículo 3:1 de Daniel. Temos ali o paralelo com Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Um poderoso soberano. E lá, em Apocalipse, uma besta, que também significa poder. 3:2, uma imagem falsa. 13:14. Também a besta elabora uma imagem falsa também para adoração. 3:5 de Daniel, adoração forçada. Também Apocalipse, uma adoração forçada, fazendo que as pessoas forcem e adorem essa imagem que foi erigida pela besta. Isso está em 13:15. 3:2, união da igreja com o Estado. Mesma coisa também em 13:12. União do poder com a religião. Está em 13:12 de Apocalipse. Daniel 3:6. Aí, por fim, decreto de morte e pena de morte. E nós vemos a mesma coisa em Apocalipse 13:15. Não é incrível isso? Não é incrível? Veja, nós estamos falando, para os dias de hoje, de uma diferença de mais de 2.500 anos. Você consegue enxergar a possibilidade disso acontecer hoje? Com as notícias que nós estamos vendo, a possibilidade de um único poder se unir com a Igreja e Estado, que isso já tem já existe essa possibilidade há muitos anos, né? E esse interesse dessa união, por conta de várias situações que ocorreram recentemente, vocês sabem. E a possibilidade de, quando há uma união, né, aquela união tem um interesse. O interesse é para que você reverencie, você adora, você siga aquela religião e Estado. E nesse contexto, existe isso, já se repetiu algumas vezes na história. Se você observar a história, você vê se repetindo. Quando a igreja se une com o Estado, existe a força, primeiro apela para a mentira, para o engano, para as ideologias, depois para a força, até a pena de morte. E a Bíblia diz que vai acontecer isso novamente. Isso é incrível, isso está traçado já em Daniel e reforçado simbolicamente ali no livro de Apocalipse, que é um livro para os nossos dias e para o futuro. E os 3 jovens ali não se prostraram. Como é difícil isso, né? Jovens, na flor da idade, sofreram tanto ali, já tinham sofrido tanto. Estavam como escravos ali. Tudo bem que agora estavam em cargos, né, de administração do reino. Era simplesmente se ajoelhar, adorar, ninguém ia ver, ninguém ia perceber. Nota que Daniel não estava ali também. A história está contando sobre os 3 jovens que não dobraram seus joelhos. Mas se Daniel estivesse ali também, ele não dobraria os seus joelhos. Daniel, como também era o terceiro ali na administração do reino, é bem provável que ele estivesse em algum outro local, na atribuição de suas tarefas, ou também pudesse estar ao lado do rei. Mas não cremos isso, porque senão ele teria influenciado para que o rei não fizesse isso. Mas provavelmente ele não estava. Mas se estivesse e tentou influenciar, isso não deu certo, o rei deu decreto de morte, e aqueles 3 não se prostraram, e aí deu uma nova chance para esses jovens. Você pode ver isso ali em Daniel 3:13. Veja, vocês não estavam dispostos, né, para adorar, ajoelhar, ao som da música, adorar a minha estátua. Mas agora, então, estáis expostos. Vão e agora se ajoelhem ao som de todos aqueles instrumentos, né? Alguns dizem que a repetição, né, desses instrumentos várias vezes, reflete ali um estado crítico do rei, né, que ele queria forçar de qualquer jeito e ele não tinha como fazer. Né? Imagine um rei, né? e parecia até meio que cômico, né? Apesar de trágico para a gente, até cômico. O rei com aquele poder todo, com aquela pompa toda, e 3 garotos ali, jovens garotos, desafiando esse rei, esse soberano, né? Na frente de todos, e ele sem poder fazer nada. Então agora vai, novamente, vai. Mas não foi, não deu certo, só que não. E eles não dobraram seus joelhos.
E ainda disseram mais, né? Eles responderam. Esses 3 jovens responderam. E está lá a resposta. Vamos ler em Daniel, acompanha aí. Acompanha aqui. Daniel 3, capítulo 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. O que eles quiseram dizer com isso? Não necessitamos te responder. Porque eles já sabiam que eles tinham cometido uma, entre aspas, infração em relação à lei temporal, a lei que o rei estabeleceu ali naquele momento. Mas aquilo era contra tudo o que eles acreditavam em relação ao Deus verdadeiro. Nesse momento, o que você faria? Se há uma lei humana que contraria a lei de Deus, de que lado você ficaria? Eles ficaram do lado de Deus e disseram: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Amém? Se não, fica sabendo, ó Deus, olha só que interessante. Se não, fica sabendo, ó Deus, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que coisa, não? O que eles disseram aqui foi o seguinte: não vamos adorar, porque nós servimos a um Deus que é maior do que você, esse reino, ou de qualquer outra coisa. Mas, a despeito disso, mesmo que ele não queira, ele tem poder para isso, de nos livrar da fornalha, mas mesmo que ele não queira nos livrar da fornalha, ainda assim, faremos o que é certo. Ficaremos do lado do nosso Deus, porque Ele é poderoso, e Ele poderá nos ressuscitar se Ele quiser. Amém? Mesmo que você nos jogue na fornalha, e Ele não nos livre, nós sabemos que Ele vai estar lá conosco. Independente do resultado. Por isso, não se preocupe. Se hoje você está passando por alguma dificuldade, alguma fornalha, algum maremoto na sua vida, algum tsunami na sua vida, tantos problemas que nós vivemos no mundo atual, tantos problemas. Acredite, se aquele Deus não te livrar desse problema, Ele vai passar com você por esse problema, a despeito dele. E os jovens, firmemente, colocaram em seu coração de não adorar aquele Deus falso. Isso vai acontecer novamente. Meu amigo, minha amiga, esteja preparado para isso. E o rei, então, irado, mandou jogá-los imediatamente na fornalha. E o que aconteceu? Deus recompensou a fidelidade desses 3 jovens. Eles foram imediatamente jogados na fornalha. O rei pediu ainda que se aquecesse 7 vezes mais. Agora aparece o número 7. Número 7 para os judeus, para Israel, e inclusive na Bíblia, permeada até Apocalipse, né? É o número de perfeição, de totalidade também, em contraposição com o número 6, que é a totalidade dos deuses. Interessante que ele fala 7 vezes, mas pode ser que não tenha sido 7 vezes, mas eu quero dizer, aceita totalmente, mesmo que tenha um Deus lá dentro, que queime ele. É o número 6, não é o número 7. É o número 7, não é o número 6. Mesmo que haja um Deus ali dentro, que queime totalmente. É a totalidade dos deuses, o 7, o número 7 é a totalidade dos deuses, inclusive de Israel. Ele apelou até para cima, número 7. E aí aqueceu várias vezes aquela fornalha. E aí, os homens que lançaram aqueles jovens morreram com a quentura da fornalha, com o calor. E daqui a pouco, o homem
Nabucodonosor, agora como homem, não mais como soberano, ao olhar aquela cena fantástica, incrível, de 3 jovens, aqueles que foram lançados, lá dentro daquela fornalha, caminhando e conversando com um 4º homem que, segundo Nabucodonosor, parecia ser o filho dos deuses, porque era o filho de Deus. Incrível essa história. Deus recompensou a fidelidade desses 3 jovens. E se cumpriu a promessa escrita em Isaías 43, versículo 2. Se cumpriu a promessa que pode se cumprir para você hoje. Isaías 43, versículo 2. Diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que coisa linda. É bem provável, por Isaías ser contemporâneo anterior, né, alguns anos antes, né, Isaías escreveu esse texto. É bem provável que os jovens, por serem estudiosos da palavra de Deus, tinham conhecimento desse fato. Mas eles falaram: mesmo que Deus não nos livre, nós sabemos pela palavra de Deus que é nosso guia. Veja bem, quem é o guia verdadeiro? Não ideologias, não falsas religiões que distorcem a palavra de Deus a seu bel prazer, como fez Nabucodonosor. Ele tinha uma profecia nas mãos e ele distorceu essa profecia, dizendo: não, eu sou o reino que prevalecerá para sempre. Não vai haver uma sucessão de reinos, não vai haver um reino todo-poderoso no final dos tempos. Eu serei o rei. Ele distorceu completamente a mensagem de Deus. Você enxerga isso em várias religiões? A distorção da palavra de Deus a seu bel prazer, a distorção da palavra de Deus para que atinja certos interesses pessoais, ou dessa corporação, desse grupo religioso, eu chamo de corporação, porque existem empresas que atuam como igrejas que atuam como empresas, o interesse na prosperidade. Quantas filosofias, não que a prosperidade não seja boa para você, pelo contrário, Deus quer que você seja próspero, mas você fazer algo para Deus em troca de algo, não é assim que funciona. Não é isso que Deus quer, não é isso que a palavra de Deus ensina. E nunca foi. Nós seguimos a Jesus, nós seguimos a Deus porque Ele nos amou, porque Ele nos salvou e nos salva, e em reconhecimento a esse amor, essa graça, essa fidelidade que Ele já mostrou para a gente. Deus é fiel, Jesus é fiel a nós. Nós retribuímos com o quê? Com fidelidade, e com obediência, e com amor. É porque Ele nos amou primeiro que amamos Ele depois. Não temos interesse nisso. Se há interesse em servir a Deus e ir para a igreja, algum tipo de interesse, reavalie as suas prioridades. Sua prioridade e falta é o relacionamento com Deus. Invista nesse relacionamento com Deus. Invista tempo com Deus. Invista no estudo da palavra de Deus, sem filtros. Ore a Deus por isso. Quando você lê a palavra de Deus, você escuta a Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Pratique isso. Esses jovens certamente praticavam isso. A oração e a leitura da palavra de Deus. Aquela palavra que existia naquela época. Eu gostaria de fazer um apelo para você hoje. Que tenho certeza que você já passou alguma dificuldade. E talvez esteja passando por uma dificuldade forte agora. É um apelo para você que tem ansiedade também, tem medo de sofrer alguma coisa difícil pela frente. E essa vida realmente é complexa, é delicado. A gente querer prever algo sempre positivo, sendo que estamos no mundo de pecado e sempre acontecem coisas ruins. E mesmo se você tiver uma vida tranquila,
Você consegue enxergar justiça nesse mundo? Equilíbrio? Você consegue ver tanta perversidade, tanto sofrimento, tanta morte, tanta dor, tanta doença e ficar indiferente à situação que vive o nosso mundo? Nosso mundo hoje está doente. Há muito está doente com o pecado. Mas existe uma solução. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode livrar e livrou os 3 jovens, e além disso estava junto com eles nas chamas, ele também pode livrar você do pecado. Mais do que livrar o corpo do perigo, das chamas ou qualquer outra catástrofe, Deus pode te salvar, pode limpar o seu coração e transformar a sua vida e transformar o seu caráter para aquilo que Ele quer com base na sua palavra. Semana que vem nós teremos mais um tema especial agora no capítulo 4. Já vão estudando, vão lendo o capítulo 4. Se tiver alguma pergunta também, a gente fica aqui depois, inclusive da transmissão, para responder algumas perguntas. Fiquem à vontade. Nós temos um grupo também do WhatsApp para compartilhar, né, essas novidades aqui desse grupo, né, sobre esse tema de Daniel, sobre essa temporada. E temos muita coisa boa pela frente para estudar ainda. Entrando já agora numa fase onde queremos, em breve, estudar realmente as profecias. Mas nós vimos aqui as profecias, essa história de Daniel, capítulo 3, relacionado com as profecias de Apocalipse. Por isso que nós temos que estudar esses 2 livros em paralelo também. Deus abençoe você na sua casa. Eu quero encerrar com uma oração agora. Nós fizemos o início para poupar um pouco o tempo aqui, mas vamos fazer agora no final. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque estudamos e compreendemos e vimos lições maravilhosas nesse texto que o Senhor deixou, dessa história fantástica e ao mesmo tempo inspiradora que o Senhor deixou para os nossos dias. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vencer as dificuldades, segurando na sua mão, porque contigo passaremos pelo fogo, passaremos pelas águas e nada acontecerá conosco. Mas mesmo que aconteça, ainda assim, estando segurando nas suas mãos, sabemos que estamos seguros e o Senhor estará nos levando para o caminho que realmente precisamos seguir. E isso que nós pedimos, Senhor, que o Senhor, acima do que queremos, faça em nós e transforma a nossa vida naquilo que precisamos e naquilo que o Senhor quer, o Senhor deseja para a nossa vida. Abençoe cada pessoa que está assistindo essa programação e acompanhando esses temas a respeito do livro de Daniel e suas profecias. Abençoe toda a sua igreja. Abençoe a liderança também da igreja que tem colaborado para que esse programa aconteça. O áudio esse programa aconteça, que todos sejam abençoados em sua graça. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigado, até o próximo tema.